O Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais, através da Direção-Geral dos Recursos Naturais e Energia, pretende contratar um coordenador para o projeto Nacional África Mini-Grids, cujo concorrente deve ter um diploma universitário, licenciatura ou mestrado numa área relacionada com administração e gestão, ciências políticas, administração pública, engenharia, ciências sociais, econômica ou ciências ambientais e possuir as seguintes experiências. Mínimo 7 anos de experiência bem-sucedida em gestão, bem no âmbito privado, empresas, organizações da sociedade civil e ou bem no âmbito público, com projetos de desenvolvimento. Experiência no engajamento com partes interessadas no processo de desenvolvimento, tais como entidades do setor público, doadores, empresas e instituições do setor privado, ONGs, comunidades, etc. A experiência de trabalho com a ONU ou outras organizações de cooperação internacional será uma mais-valia. Experiência em gestão de projetos financiados pelo GEF será uma mais-valia. Experiência na administração pública em São Tomé e Príncipe é uma vantagem. Experiência de trabalho internacional ou com entidades internacionais constitui mais-valia. Os candidatos devem apresentar o seu currículo vitae no formato P11 da ONU ou CV Europass, incluindo 3 contactos para verificação de referências profissionais e carta de motivação explicando porque candidato é bem posicionado para o posto na Direção-Geral dos Recursos Naturais e Energia, situada na Avenida Marginal 12 de Julho, no edifício do INAI, telefone 224 2106 ou 224 2101 até 15 horas e 30 minutos do dia 30 de maio de 2025, sexta-feira. Os termos de referências do concurso estão disponíveis na Direção-Geral dos Recursos Naturais e Energia dentro das horas normais de expedientes. Nota: só os candidatos pré-selecionados serão contactados para entrevistas. Acabei de me reunir com o poder local e também com a proteção social, porque no âmbito do donativo da China, o arroz da China, mais propriamente, nós já fomos fazendo as distribuições para as instituições de caridade, mas entendemos que, para além das instituições de caridade, as câmaras, enquanto poder local, também certamente depara com muitas famílias vulneráveis que podem não estar a ser abrangidas por essas instituições de caridade. Porque a ideia é não deixar ninguém para trás. Mas, para além das câmaras, nós também decidimos fazer essa distribuição para as famílias vulneráveis. Mas não é só as famílias vulneráveis aquelas que recebem aquelas contribuições monetárias trimestralmente. Também nós temos os idosos, que também entra dentro do leque daquilo que nós consideramos de famílias vulneráveis. Por isso é que nós hoje reunimos não só com a proteção social, mas também com o poder local, para que nós pudéssemos, digamos, fechar o ciclo e fazer com que todas as famílias vulneráveis possam beneficiar deste donativo da China ou da República Popular da China. Entretanto, informamos e voltamos outra vez mais a sensibilizar a população que este arroz da China, em momento algum, é para ser comercializado. Por isso, chamamos aqui o poder local, mas, entretanto, já fizemos desde o início uma distribuição para a região autónoma do Príncipe, por uma questão de unidade nacional, mas também vamos voltar a fazer mais uma outra distribuição para a região autónoma do Príncipe e vamos subvencionar o transporte dessa mercadoria, ou deste arroz da China, até a região autónoma do Príncipe. Falando em subvenção, nós também, eu queria aqui aproveitar para dizer que nós também, em contacto com o Governo Regional, vamos também
fazer a subvenção do transporte marítimo de bens de primeira necessidade para a região autónoma do Príncipe. Isso é algo que já foi suspenso nos últimos 2 governos, mas este governo pretende retomar e vai retomar. Entretanto, os contatos que nós temos feito com a região autónoma do Príncipe é no sentido deles fornecerem-nos as informações da lista dos operadores econômicos na região autónoma do Príncipe, também dar-nos uma média dos produtos ou das mercadorias de primeiras necessidades que são transportadas para a região autónoma do Príncipe, mas quando nós falamos em subvenção do preço dos transportes, é porque transportes marítimos, nesse caso até a região autónoma do Príncipe, é porque nós queremos que essa subvenção chegue realmente à população. Por isso é que nós também vamos precisar que a região autónoma do Príncipe nos diga qual é o preço, incluindo o custo de transporte, para que essa subvenção dessa mercadoria faça com que haja uma redução efetiva desse preço, desses bens de primeira necessidade para a região autónoma do Príncipe, de forma a fazer com que a subvenção que o Governo Central está a dar aos santomenses na região autónoma do Príncipe efetivamente chegue à população. Queria também aproveitar para informar que, uma vez que nós estamos a chegar à quadra de 1 de junho, que é uma quadra em que muitos pais de família ou muitos encarregados de educação precisam de ter algum poder de compra para que as nossas crianças possam passar 1 de junho alegre, para que não haja esse risco, essa tentação de, com a distribuição do arroz da China, as pessoas poderem vender o mesmo. Nós vamos também introduzir, já na próxima semana, a venda do arroz do Japão. Isto para dizer que iremos ter no mercado arroz suficiente para que a nossa população possa passar a quadra festiva de 1 de junho e que nós possamos, de facto, levar um alento a todas as famílias nesse primeiro 1 de junho. Aproveitar que nós aqui também estamos, já agora que estou aqui a falar à imprensa, para dizer que este governo continua também a pensar nos nossos concidadãos residentes na diáspora. Nós, ao nível, quando estávamos na aprovação do Orçamento Geral do Estado, fizemos menção que nós iríamos isentar de todas as taxas aduaneiras as pequenas remessas que são feitas pelos nossos imigrantes, e muita gente já deverá estar a questionar o porquê que até hoje isto não entrou em vigor. Infelizmente, nós tínhamos que primeiro aprovar o Orçamento Geral do Estado, que depois iria dar ao Governo a permissão para, através de um decreto-lei, poder isentar a importação das pequenas remessas, ou aqueles que nós chamamos de bidões azuis, de qualquer imposto aduaneiro e só pagar 250 dobras, o equivalente a 10 euros, para as taxas do serviço das alfândegas, da Enapor e da Polícia Fiscal. Isto para dizer o quê? Que nós muitas vezes fazemos a comparação com outros países. Há um país que normalmente São Tomé e Príncipe tem tendência a fazer comparação, eu não vou aqui mencionar o nome desse país, mas este país faz, em termos daquilo que são as remessas de imigrantes, cobra uma taxa de 40 euros e nós estamos a cobrar um valor equivalente a 10 euros para a importação das remessas imigrantes no que tem a ver com produtos de géneros alimentícios. E, naturalmente, não incluem bebidas alcoólicas, tabaco, medicamentos e materiais perigosos e outros artigos que estão sujeitos a restrições específicas. Mas eu também queria aqui acrescentar que nós decidimos ir mais longe, para além dos géneros alimentícios, também decidimos para pequenos eletrodomésticos, para permitir que os nossos imigrantes também, que queiram apetrechar a sua casa, possam também fazer a remessa desses pequenos eletrodomésticos. Desde que a soma desses eletrodomésticos, em termos de peso, não ultrapasse os 150 quilos, e o valor aduaneiro não ultrapasse as 25 mil dobras, ou equivalente a 1.000 euros. Isto também é uma forma de não só beneficiar os nossos imigrantes naquilo que tem a ver com o envio dos géneros alimentícios, desde que não seja para fins de comercialização. Isto é para uso pessoal e não para fins de comercialização.
Por isso é que, tanto para os gêneros alimentícios como para os pequenos eletrodomésticos, só pode haver essa importação 2 vezes por ano. Ou melhor, neste caso, eles só podem enviar para São Tomé e Príncipe, só podem fazê-lo 2 vezes ao ano. No caso dos bens alimentares, conforme eu já tive várias vezes a oportunidade de dizer, também não pode exceder 150 quilos e o valor aduaneiro não pode ultrapassar as 15 mil dobras, ou equivalente a 600 euros, naquilo que tem a ver com esta remessa de produtos alimentares e que não incluem bebidas alcoólicas, tabaco e outras matérias perigosas. Isto para dizer o quê? Que o Governo está, de facto, a tomar medidas para levar algum alento à população e para diminuir o custo de vida da população, que nós hoje entendemos que é muito excessivo. E tocando na questão da diminuição do custo de vida da população, nós no dia 5 de abril decidimos reduzir o preço da gasolina e do gasóleo e na altura houve partidos políticos que questionaram qual é o critério para essa diminuição e nós já tínhamos aqui explicado que tem a ver com a redução dos preços a nível dos mercados internacionais. E também houve meios de comunicação social que disseram que esta redução de preços que nós fizemos não beneficiou a população. Queriam dizer com isso que os taxistas não reduziram o preço dos transportes, porque a redução foi em 2 dobras, tanto para a gasolina como para a gasóleo. Agora a pergunta que eu faço é se os motoqueiros, se não são famílias, se não têm famílias, se os taxistas não têm famílias, se nós, enquanto jornalistas, se não temos famílias, se todos nós que temos viaturas ou motos, se não temos famílias e se não somos cidadãos santomenses. O facto de não ter havido a redução ao nível dos preços dos táxis e dos mototáxis, isso não significa que não houve um impacto direto na população, porque nós temos que ter em conta essa população também. Mas vamos continuar a trabalhar para sempre que houver alterações dos preços ao nível dos mercados internacionais que favoreça a diminuição dos preços ao nível do mercado nacional, este Governo irá sim trabalhar nesse sentido. Mas para dizer que o Governo tem estado a tomar ações para diminuir o custo de vida da população e essas medidas que nós vimos aqui apresentar, nós acreditamos que claramente há de diminuir o custo de vida da população. Há uma lei específica ao nível da DIRCAI que faz esta penalização precisamente para evitar as pessoas caírem na tentação de vender arroz. Mas, como muitas vezes a coima só não basta, e como muitas vezes todos nós devemos ser a DIRCAI, porque a DIRCAI não está em todos os sítios ao mesmo tempo, por isso é que nessa medida que nós tomamos, nós vamos concomitantemente ou ao mesmo tempo fazer entrar no mercado o arroz do Japão. E é um preço muito mais baixo do que é vendido o arroz hoje, precisamente para dissuadir as pessoas de vender o arroz da China, que não deve em circunstância nenhuma ser vendido. O arroz do Japão, sim, este também é um donativo, este é vendido, mas deve ser vendido a um preço que, de facto, também garanta que nós tenhamos uma contrapartida para depois financiar outros projetos que também são importantes para o desenvolvimento do nosso país. Bem, podemos aqui avançar que nós queremos que o arroz seja vendido no consumidor final ao preço de 15 dobras o quilo. 15 dobras o quilo. Hoje o preço que está a ser vendido no mercado, segundo as informações que temos, é o dobro do valor. O dobro do valor de 15 dobras, o quilo do arroz. E nós queremos que este arroz seja vendido ao preço de 15 dobras no consumidor final e vamos trabalhar com todos, incluindo com o poder local, e cada um de nós, a DIRCAI já tem um número, que é um número que todos nós podemos ligar sempre que nós virmos que as pessoas estão a vender cada quilo do arroz do Japão acima de 15 dobras. Cada um de nós, quando for comprar 1 quilo do arroz do Japão, ele deve ser vendido nunca ao preço superior de 15 dobras, mas sim ao preço máximo de 15 dobras. A subvenção dos transportes do arroz da China, sempre que nós enviamos, já estamos a subvencionar este arroz para os cidadãos santomenses residentes na região autónoma do Príncipe. A subvenção dos bens de primeira necessidade é algo que nós já anunciamos já há algum tempo
Estamos a trabalhar com o Governo Regional e aguardamos a todo momento que haja as informações sobre a lista dos operadores econômicos da região Autónoma do Príncipe, a média anual dos bens de primeira necessidade em termos de quantidade que vai para a região Autónoma do Príncipe, e também é importante saber qual é o preço que existe hoje na região para esses bens de primeira necessidade, que quando deduzido o custo de transporte, quanto é que há de ficar o preço final de venda ao consumidor final na região Autónoma do Príncipe. Porque nós não podemos estar a subvencionar aqui e não ter o impacto ao nível da população na região Autónoma do Príncipe. Por isso é que a questão do preço, hoje, que inclui o custo de transporte que nós vamos subvencionar, é importante que a gente conheça para precisamente a população da região Autónoma do Príncipe possa beneficiar dessa subvenção que o Governo Central irá fazer. É para acontecer este ano. Estamos à espera que a qualquer momento, e estamos nesse trabalho em concertação com a região Autónoma do Príncipe, que logo que nós tivermos essa informação, então iremos trabalhar na subvenção dos produtos de primeira necessidade que são enviados para a região Autónoma do Príncipe. E quero aqui dizer também que isto é uma ação que este governo decidiu retomar e que os governos anteriores suspenderam ao mesmo. Esse bem será apreendido, porque ele não faz parte do produto que está isento desses direitos aduaneiros. Ele terá que pagar pelos direitos aduaneiros. Por isso, esta isenção dos direitos aduaneiros que nós estamos a dar é especificamente para os géneros alimentícios e produtos de higiene. Não, quer dizer, não existe, pelo menos que eu conheça, nenhum mecanismo que obrigue o governo a dizer que quando a gente diminui o preço, os taxistas têm que diminuir. Nós fomos ouvindo algumas entrevistas de alguns taxistas que disseram que nos últimos anos o preço só tem vindo a aumentar. Isto é uma realidade. Mas também nós nunca ouvimos dizer que o preço baixou, mas esse governo baixou. Pode ter baixado 2 dobras e os taxistas e mototáxis entendem que não é suficiente, mas nós, quando olhamos para o impacto que isto tem na população, nós não podemos ver só para aqueles que andam de táxis ou de mototáxis. Nós temos que olhar também para os taxistas, os mototáxis, que também têm famílias, que também são população. Portanto, esses têm ou tiveram um benefício direto, porque agora conseguem comprar o combustível 2 dobras mais barato, conseguem comprar o combustível 2 dobras mais barato e, com isso, conseguem ter um maior rendimento. Agora, é verdade que, à medida que for evoluindo o preço ao nível dos mercados internacionais, se nós virmos que temos margem para continuarmos a diminuir, vamos diminuir. Mas nessa diminuição, já estamos à espera. Se os taxistas disseram que 2 dobras não é suficiente, qualquer aumento que nós fizermos adicional tem que se somar ao aumento já de 2 dobras que já se fez. Porque a gasolina era 37 dobras. Nesse momento está 35 dobras. Se voltarmos a fazer mais alguma redução, nem que seja de 1 dobra, não se pode dizer que só se reduziu em 1 dobra. Tem que se dizer que reduziu-se em 3 dobras, porque o preço inicial era 37 dobras. Então, é nessa vertente que os taxistas e os mototáxis têm que ver sempre que o governo fizer essas mesmas reduções, mas essas reduções só acontecerão se a evolução no preço do mercado internacional assim favorecer. É importante também aqui dizer que isto foi anunciado, mas conforme eu tinha dito inicialmente, nós tínhamos que esperar que a lei do orçamento fosse aprovada, porque tratando-se de taxas, quem tem esta prerrogativa é a Assembleia. Então, uma vez já promulgada a lei do orçamento, então já estamos em condições e o decreto já está pronto, que é o que eu tenho aqui em mãos, vai ser enviado à Presidente da República para promulgação, porque nós já fizemos todo um trabalho de casa com a Presidência da República. Já vimos todos os aspectos, então soltamos a assinatura, vai ser enviado. Logo que o Presidente da República promulgar, quer dizer que o decreto já entra em vigor e a partir dessa data estamos à espera que já no mês de junho as famílias possam beneficiar na remessa dos tais bidões azuis e também nas remessas dos pequenos eletrodomésticos, desde que não ultrapasse os critérios que eu aqui mencionei, não é? Que não pode exceder os 150 quilos e não pode ser a soma total dos eletrodomésticos que vão importar ou fazer a sua remessa. Esses pequenos eletrodomésticos não podem exceder o valor de 25 mil dólares, ou equivalente a 1.000 euros. Então, isto para dizer que, mesmo relativamente também... deixa-me também trazer outra
outra variável que eu esqueci de mencionar e que é importante para os pequenos eletrodomésticos, é que o valor que nós vamos aplicar para esses pequenos eletrodomésticos é um valor que há de ser apenas 20% do valor FOB. Ou seja, 20% do valor FOB significa o quê? É o valor que eles vão pagar antes da mercadoria entrar no barco para vir para São Tomé. Porque se nós tivéssemos que cobrar o valor CIF, que é o valor que inclui o custo do transporte mais o custo do seguro e multiplicar tudo isso pelo IVA, 15%, ia encarecer muito o envio desses pequenos eletrodomésticos. Então, o que nós estamos a fazer é aplicar apenas uma tributação, uma taxa de 20% do valor. Ou seja, se você for a um supermercado ou a um centro comercial e comprar um pequeno eletrodoméstico, um pequeno frigorífico, se custar, digamos, a título de exemplo, 100 euros, você só vai pagar 20% dos 100 euros para fazer esta mercadoria chegar aqui. Você não vai pagar 20% da mercadoria, mais o valor de custo do transporte, mais o seguro, e mais, multiplicando tudo isso pelo IVA. Vai apenas pagar 20% do valor da mercadoria até chegar aqui a São Tomé, 20% do valor FOB, que é o valor antes de chegar aqui a São Tomé e Príncipe. Isto para poder facilitar aqui aos nossos imigrantes também apetrecharem a sua casa, se entenderem. Portanto, isto também é um incentivo que o governo está a trazer para facilitar a vida dos nossos imigrantes e também ajudar os dependentes que os nossos imigrantes deixaram aqui em São Tomé e Príncipe quando decidiram imigrar. A Agrarial Limitada avisa aos interessados que está a contratar 10 colaboradores para as suas agências de Angulares, Santana, Cidade Capital, Trindade, Neves e Região Autónoma do Príncipe. As condições laborais são boas, tais como remuneração atrativa, inscrição na Segurança Social e reforma garantida, 1 mês de férias remuneradas para cada ano de serviço, subsídio de Natal e o respectivo cabaz todos os anos. Uma equipa de mais de 60 colaboradores, super motivada e um excelente ambiente de trabalho. Inscrições abertas até ao dia 20 de maio de 2025. Inscreva-se e faça parte desta equipa. Contato 909 57 52 ou 993 19 94. Sumos e marmeladas 100% natural. Com 95% de polpa de frutas, temos sabores de manga, cajamanga, ananás, goiaba, tamarindo e multifrutos acompanhados de gengibre, com e sem açúcar. Agora disponíveis em embalagens de vários tamanhos. Naturalíssimos, uma produção totalmente da nossa terra. Tenha uma vida saudável. Gleba TV. Informação que podes confiar.